Fala galerinha, sétimo ano, professor Sérgio na área, e a gente vai seguir em frente com a nossa série sobre a regionalização do Brasil. Dessa vez vamos falar da região Centro-Oeste, então fica aí. Já de cara, para se falar sobre o Centro-Oeste, eu vou apresentar a vocês então a região. Aqui a gente tem essa região composta por 3 estados: Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Aqui, dentro do estado de Goiás, a gente vai encontrar o Distrito Federal, que é onde fica a nossa capital, a cidade de Brasília. Bom, a região centro-oeste do Brasil, como está dizendo aqui, possui um território relativo aí a 19% das terras do Brasil. E aí a gente tem nessa região a segunda maior extensão territorial do país e também a segunda menor população. Nos dois quesitos aí, a região centro-oeste só perde para a região norte, que foi a nossa aula passada, e se você não viu, vou deixar um card aqui em cima, e se você está assistindo pelo YouTube, vai ter um link aí abaixo para a aula anterior sobre a região norte. Outras características que estão destacadas aqui é que é a única entre todas as regiões que não é em ponto algum banhada pelo mar, e tem 2 países sul-americanos que fazem fronteira com estados da região centro-oeste, que é a Bolívia e o Paraguai. E uma outra característica dessa região é que, se a gente olhar aqui, à nossa volta, a gente vai perceber que a região centro-oeste é a única que tem contato com todas as demais regiões brasileiras. O norte aqui contato com a Bahia no Nordeste, aqui Minas Gerais e São Paulo no Sudeste, e contato também com o Paraná aqui na região Sul. Então é a única que faz fronteira com todas as regiões do Brasil. Já no que diz respeito ao relevo, a gente tem basicamente 3 estruturas na região centro-oeste, que são o Planalto Central, maior de todos, né, atingindo aí inclusive altitudes superiores a 1000 metros, o Planalto Meridional, que está aqui, e terras mais baixas que vão compor justamente a chamada planície do Pantanal. É aqui que fica o famoso Pantanal mato-grossense. Além disso, a gente também vai encontrar serras, e aqui as altitudes são mais elevadas, e vamos encontrar também os planaltos médios, e é em meio a esse território aqui que a gente encontra o Distrito Federal. Essa área que eu estou marcando aqui, a planície do Pantanal, ela, como eu falei, é composta por terras baixas, e aqui a gente vai encontrar a bacia do Rio Paraguai, que é o principal rio que a gente tem aqui nessa região. E o que a gente vai perceber é que numa determinada época do ano, nesse caso o verão, quando as chuvas aumentam, a gente vai ter boa parte desse território aqui alagado. Por isso o nome Pantanal. Seguindo em frente, a gente fala sobre o clima. E aqui o mapa já descreve para a gente quais os tipos climáticos que a gente vai encontrar aqui. A maior parte aqui vai ser dominado, como está aqui, dizendo, pelo clima tropical continental. Vou voltar aqui para o apontador laser que dá para vocês enxergarem um pouco melhor. Aqui, clima tropical continental, que é esse que está marcado aqui, né, nesse salmão. Eu já disse que eu não sou muito bom com definição de cores, mas nessa cor aqui a gente vai encontrar, que inclusive no mapa está dizendo que é laranja, a gente vai encontrar essa área de clima tropical, desse tropical continental. Esse tipo de clima, ele é interessante porque é como se ele possuísse só 2 estações no ano. A gente vai ter uma estação seca, que é o inverno, onde a umidade do ar baixa bastante e os rios da região também vão baixar, e uma estação chuvosa, que é
O verão, onde os rios vão subir e a umidade do ar vai melhorar. Aqui em Brasília, por exemplo, é um lugar onde no período do inverno, esse período mais seco, a umidade do ar baixa bastante, chegando ao ponto de crianças, idosos terem problemas respiratórios e não ser totalmente incomum que as pessoas acabem até sangrando pelo nariz de tão baixa que fica a umidade do ar. O outro tipo de clima que a gente vai encontrar aqui, está aqui ó, na área verde, que é o chamado clima equatorial. Sabe por quê? Porque estão vendo aqui, ó, Rondônia, Amazônia, Pará, Tocantins. Essa área aqui por onde se estende a floresta amazônica que eu falei na aula passada sobre região norte. E essa floresta, ela vem até aqui, a parte norte do estado do Mato Grosso. Então, onde a gente tem essa extensão da área de floresta amazônica, a gente vai ter o mesmo tipo de clima que a gente vai encontrar na região norte ou na toda essa região de floresta amazônica, que é o clima equatorial, que é onde a gente tem calor e muita umidade. E lá no sul, ó, lá na divisa com o Paraná, aqui em vermelho, a gente vai encontrar o chamado clima subtropical. Esse tipo de clima, ele já tem as 4 estações bem definidinhas, sabe? No inverno faz bastante frio, não chega a nevar, são poucas as partes do Brasil onde a gente vai encontrar esse fenômeno da neve, né? Mas o inverno é bastante frio, o verão é quente, o outono e a primavera são aquelas estações de temperaturas moderadas, mas que a gente consegue perceber essa passagem das 4 estações muito bem definidinhas. E isso vai ocorrer aqui, ó, nesse pedacinho, onde o Mato Grosso do Sul faz fronteira com a região sul, nesse caso, com o Paraná. E entre essa área do centro-oeste, né, essa área de planaltos, a gente vai encontrar um tipo de formação conhecido como chapadas. A chapada mais famosa do centro-oeste é a Chapada dos Guimarães, que fica no Mato Grosso, mas a gente também tem outras bastante conhecidas e muito visitadas, porque acabam se tornando pontos turísticos, né? Dá para ver aqui, né, cara, como isso aqui é bonito, que é a Chapada dos Veadeiros, que vai ficar em Goiás. Já no Mato Grosso a gente vai encontrar a Chapada dos Parecis. Essa não tão conhecida, não tão famosa como ponto turístico como as outras que eu citei ainda agora, porém tá lá, é o tipo de formação onde a gente tem a altitude elevada e num determinado ponto lá em cima a gente tem uma área plana, como dá para ver mais ou menos aqui por essas imagens. Legal? Então vamos em frente. Fazendo aí um apanhado sobre vegetação, lá nessa porção mais ao norte do Mato Grosso eu já tinha falado. É a área por onde a gente vai ver a extensão da floresta equatorial amazônica. E tem um outro pedacinho de floresta equatorial que é aqui, ó, na transição entre o Pantanal e o Cerrado aqui, que é um outro tipo de vegetação que a gente vai encontrar se estendendo pela maior parte do centro-oeste. Aqui, ó, no verde, a gente tem ainda um pedacinho de floresta amazônica, mas dá para ver que ela está separada dessa extensão. Sabe por quê? Porque essa parte da floresta amazônica aqui é uma extensão da Amazônia boliviana e também, é claro, da parte de floresta amazônica que vem aqui do estado de Rondônia. Mas a maior parte do centro-oeste vai ser ocupada por um tipo de vegetação que a gente chama de cerrado. É uma vegetação composta por arbustos. Eu acho que eu tenho até uma imagem aqui do cerrado, tá aqui, ó. Composta por arbustos, por gramíneas. O que é isso? É grama mesmo, né? Capim. Então são formações típicas de áreas onde a gente tem pouca umidade. O que eu falei sobre o clima? Voltando aqui só um pouquinho. Aqui, ó, onde a gente vai encontrar esse clima em que boa parte do ano fica bastante seco, é justamente onde a gente vai encontrar
essa vegetação marcada em azul aqui do Cerrado. Vocês vão ver aqui que o Cerrado está presente nos 3 estados da região Centro-Oeste, está presente também no Distrito Federal. A gente também vai encontrar uma mata, um tipo de mata que é chamada de mata tropical, que está presente nesses trechos aqui, meio laranja, meio marrom. Vamos encontrar também campos aqui, esses campos são áreas onde a gente vai encontrar, como eu já até falei agora, gramíneas, ou seja, grama, algo semelhante ao pasto, e a vegetação do Pantanal, que está aqui nessa região, que é uma vegetação bastante variada, com muita biodiversidade. Aliás, todas essas formações que a gente tem aqui, ou quase todas elas, tirando a parte dos campos, quase todas elas têm muita biodiversidade. E você sabe o que significa biodiversidade? Biodiversidade é quando a gente tem uma variedade muito grande de espécies de plantas e de animais numa determinada região. Então, sempre que a gente encontrar uma variedade muito grande de tipos, de espécies de plantas e de animais, a gente vai dizer que nessa área existe uma grande biodiversidade. E tem uma parte meio triste com relação a isso aqui, que é o seguinte: eu também citei isso quando falei sobre a região norte, que é o fato de que essa vegetação do Cerrado e essa parte da floresta amazônica aqui, encontrada no norte do Mato Grosso, ela vem sendo muito afetada, vem sendo muito alterada, vem sendo arrasada mesmo pelo avanço da agricultura e da pecuária. Eu já ia até esquecendo da criação de gado que está presente aqui nessa região. Então o que a gente chama de agronegócio, que vem se expandindo. Tem um seu lado positivo? Sim, economicamente traz recursos para a gente, gera riqueza, porém afeta, por outro lado, as áreas de biodiversidade que vão sendo substituídas por lavouras, como é esse caso aqui, aqui embaixo, nessa imagem mais abaixo, a gente tem aqui o Parque Nacional do Xingu, que é justamente essa área que a gente vai encontrar de vegetação amazônica, vegetação equatorial na região Centro-Oeste. E olha aqui, quem vem tomando o espaço e começando a ocupar essa área de floresta, justamente a lavoura. O Cerrado eu já mostrei para vocês, e o Pantanal está aqui, São áreas que boa parte do ano a gente vai ver dessa maneira que está aqui, sendo que quando chega o verão, que as chuvas aumentam, aí a gente vai ver que mesmo essas áreas que agora estão alagadas vão ficar mais alagadas ainda. Por isso o nome Pantanal. Bom, no que diz respeito à economia, eu acho que eu já falei um pouco quando disse que a agricultura e a pecuária vão ser as duas principais atividades econômicas que inclusive vão acabar ameaçando as áreas naturais do Centro-Oeste, beleza? Mas a gente também vai encontrar outras atividades, como é o caso da mineração aqui numa parte da região, uma parte do Mato Grosso do Sul, conhecida como o Maciço do Urucum. O que é um maciço? É uma área onde a gente vai encontrar muitas formações, ou uma formação rochosa muito extensa, ou seja, aquela rocha que quando a gente está lá no 6º ano, a gente aprende que é chamada de rocha magmática, ou seja, rocha cristalina. E aí a gente vai ter vários tipos de minerais que vão ser extraídos aqui do maciço do Urucum. E a gente também vê no estado de Goiás um distrito industrial. Nesse caso é chamado de Distrito Agroindustrial de Anápolis, que é uma cidade que fica no estado de Goiás.
E por que agroindustrial? O que significa isso? É porque eu vou ter a união de duas atividades nessas fábricas que vão se instalar aqui. E é justamente esse tipo de fábrica que vai pegar os produtos da agricultura e da pecuária e vai transformar esses produtos em produtos industrializados. Por isso é tão interessante que essas indústrias se instalem justamente ali em Goiás, porque fica bem próximo de todas essas áreas de produção agrícola e pecuária. Aqui a gente vai encontrar, e vocês vão ler com cuidado depois, vou parar o vídeo, vai ler bonitinho, tá? Os produtos que a gente vai encontrar se destacando na agricultura, como é o caso do milho, o arroz, o feijão, o café, o algodão, trigo e a soja, que é um dos principais produtos que a gente vai encontrar em toda a área da região centro-oeste. Na pecuária, a gente vai encontrar a criação de gado, chamado gado de corte principalmente, ou seja, aquele que vai produzir carne, e o gado leiteiro, além de equinos, cavalos e suínos, porcos. Bom, aqui já falei da atividade industrial, mas além daquela agroindústria, a gente também vai encontrar aqui a indústria farmacêutica presente nessa área e também uma indústria que vai produzir essas máquinas aqui, ó, as máquinas agrícolas. Que lugar melhor para se produzir máquinas agrícolas do que numa fábrica que esteja próxima da área onde essas máquinas vão ser utilizadas. Beleza? Então, falando aí um pouco da economia, para fechar, como sempre, aquele exercíciozinho de revisão rapidinho, são poucas perguntas, e se você é meu aluno, está na hora de pegar o caderno para copiar essas questões, porque você sabe que depois a gente vai trocar uma ideia e vai conferir isso aí. Então vamos lá. Questão número 1, por que a região centro-oeste é a única que possui ligação de fronteira com todas as regiões brasileiras, com todas as demais regiões brasileiras? Tranquilo, né? Logo no início, lá mostrando o mapa. 2. Quais são os países da América do Sul que fazem fronteira com os estados ou com estados da região centro-oeste? Cara, muito fácil. Uma linha. 3. Quais as formas de relevo encontradas na região centro-oeste? 4. Quais são os principais biomas? O que é bioma? São aquelas áreas onde nós vamos encontrar as formas de vida, vegetação e a fauna, ou seja, a vida animal. Então a gente chama essas regiões de biomas. Então vocês vão lá na parte de vegetação e vocês vão encontrar esses biomas. Isso aqui é uma forma de nós nomearmos aquelas áreas naturais onde a gente vai encontrar as formas de vida. Então, quais são os principais biomas da região e por que 2 deles estão sendo ameaçados? Você sabe. 5. Para fechar, descreva de forma resumida as atividades econômicas dessa região. Bom, gente, a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar falando das regiões brasileiras, sendo que dessa vez a gente vai falar da região sudeste, que é justamente onde eu vivo. Aliás, eu e os meus alunos também. Beleza? Então, paramos por aqui. Um beijo e um abraço do professor para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.